God of War Ragnarok é o jogo mais aguardado nesta segunda metade de 2022. Os anos de espera tão agonizantes para os fãs que estão ansiosos para continuar a aventura de Kratos e Atreus finalmente chegaram ao fim. O God of War Ragnarok já está entre nós. Se você não conhece o God of War, estamos falando de um dos jogos de maior sucesso desde o PlayStation 2, onde tudo começou. Desde então, tivemos o God of War 2, God of War 3 já no PS3 e o reboot God of War lançado em 2018 no PS4 e depois também para PC, quebrando diversos recordes por lá, como por exemplo o do jogo que ficou mais tempo, mais semanas no top 1 de downloads, um dos top 30 em todas as notas da crítica especializada, entre muitos outros. E o mais importante é que ele ganhou em 2018 o Games Award, né? E aí vem a grande expectativa para o próximo, que também tem uma grande possibilidade de ser o vencedor, né? E aí o que esperar desse novo jogo? E quais os próximos passos para essa franquia que é um verdadeiro sucesso? Vem comigo que eu vou te contar. Eu sou Paulo Pereira, sou fundador do projeto A Era dos Dados. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não ficar de fora do que a gente tem feito aqui. E aí, pessoal, o que a gente vai falar aqui hoje é trazer dados desse universo para você entender o quão importante é o universo game e o quão importante é essa nova tendência, esse novo estilo de consumo de conteúdo de entretenimento, de games, no universo não só para jovens, mas também para adultos, tá bom? E aí é impossível falar do novo God of War Ragnarok sem fazer comparações com o de 2018, né, que foi o melhor game ali no Game Awards. A franquia que acompanha Kratos, o matador de deuses, passou por uma renovação há 4 anos, quando passou a olhar para a mitologia nórdica em vez da grega e transformou a jornada do protagonista em uma aventura familiar, né? A história começa 3 anos após os eventos do game anterior, embora seja obviamente possível acompanhar o novo título sem ter jogado God of War lá de 2018, perde-se muito. Conhecer a trama até o ponto atual ajuda a entender as motivações dos personagens, do que você pode fazer ali. O visual de cara já chama muita atenção. A direção de arte, que conta com a supervisão impecável do brasileiro Rafael Crassetti, é um show. Galera, um brasileiro trabalhando num dos games de maior sucesso do mundo. Isso é um orgulho pra gente. E aí, obviamente, vocês vão ver na hora que entender esse jogo o que ele fez na direção de arte ali. E aí o game anterior, embora tenha sido lançado há 4 anos, ainda impressiona, mas o atual leva o cuidado com os detalhes a um nível ainda mais preciso, graças a novas tecnologias introduzidas ali. O estilo de combate do jogo anterior também está presente, com algumas pequenas modificações, nenhuma delas muito drástica. Poderíamos ficar horas aqui falando sobre as excelências técnicas visuais do God of War Ragnarok, mas como nossa especialidade não é fazer review, e sim trazer dados desse universo. Que tal imergir com a gente em uma jornada pelos dados de God of War? Fica aqui que no final vou te contar uma curiosidade super bacana envolvendo nós, brasileiros, e o jogo. E aí, começando lá em 2005, o primeiro God of War foi um sucesso absoluto de crítica e de vendas, vendendo mais de 4,6 milhões de cópias no mundo todo, garantindo a ele o posto de 11º jogo de PlayStation 2 mais vendido na história, e também diversos prêmios do jogo do ano. Em 2007, tivemos o God of War 2, que vendeu 4,3 milhões de cópias, e sendo hoje amplamente considerado como o melhor jogo de PlayStation 2 também da história. Não precisamos nem falar que a sequência era inevitável, né? Aí lá em 2010, com a edição 3, né, God of War 3, que já vendeu mais de 6 milhões de cópias e foi responsável por elevar os padrões técnicos e gráficos da franquia a níveis absurdos para a época. Afinal, já estávamos falando do PlayStation 3 muito mais potente que seu antecessor. E por que a gente está fazendo isso, galera? É muito importante, se a gente vai entender essas novas tendências de consumo e trazer estratégias dos nossos negócios relacionados a game, por exemplo, relacionado a esse público, é importante a gente entender os dados que acompanham esse tipo de conteúdo, esse tipo de movimento, não só na internet, mas também em games, em digital, em tudo que a gente tem feito, tá bom? Então é importante entender os dados, por isso que a gente tem trazido aqui para vocês. Aí, voltando, o terceiro episódio da franquia consolidou o protagonista Kratos como um dos personagens mais respeitados e reverenciados da história do videogame, estando hoje em dia no mesmo patamar de ícones como Sonic,
os Street Fighters da vida, o Mario, os gigantes da Nintendo, enfim, todos esses grandes jogos. E em 2018, que a franquia seguiu um rumo inesperado que levou a brincadeira a um novo patamar. God of War, o reboot, foi lançado repaginando a série, mudando o contexto, a jogabilidade e entregando uma experiência totalmente diferente e imersiva a seus jogadores. Aí o God of War foi e é até hoje um verdadeiro case de sucesso do mundo dos games. A empresa viu que precisaria adaptar seu produto a fim de mantê-lo em evidência e mesmo ciente de possíveis rejeições de fãs raiz, mesmo assim o fez. E o fez de maneira extremamente bem feita para que ninguém pudesse colocar defeito. O resultado? Mais de 23 milhões de cópias vendidas. Foram inúmeros recordes quebrados, números muito acima dos anteriores, e é importante entender como veio crescendo um produto e como eles foram se introduzindo cada vez mais no universo dos seus fãs. E uma sequência que, antes mesmo do seu lançamento, já bateu vários recordes no mundo dos games. O novo título da franquia, Ragnarok, chegou à incrível nota média de 94 pontos no Metacritic, um número conquistado por poucos games desde a chegada da plataforma. No ano, o jogo só não superou Elden Ring, que continua no topo como o jogo mais bem avaliado de 2022. Além disso, o game é o jogo da Sony com maior aceitação positiva de todos os tempos, superando até o seu antecessor de 2018, o Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, entre outros grandes nomes. Eis a importância de saber a hora de mudar de estratégia e fazê-la do melhor jeito que puder. Com essa reflexão, encerramos o vídeo de hoje para que você pense também nessas importantes estratégias de mudar o seu caminho, de mudar, investir em tecnologias, inovação, investir também em qualidade nos seus produtos, entender o mercado antes de lançar um produto, tá bom? Nos acompanhe aqui em nossas redes sociais também para não perder nenhuma novidade do que temos feito no universo dos dados. Não seja engolido pela transformação digital, seja a transformação. Nos vemos no próximo vídeo aqui na Era dos Dados.